Se me arrependo de não ter feito alguma coisa, seguramente que sim. Agora, para lhe dizer, olha, a relação orgânica da Presidência da República podia ter sido mais combativo, mais aguerrido, para ter um outro tipo de orgânica. Podia ter reunido mais vezes o Conselho Superior de Defesa Nacional. Não vou dizer quais, mas hoje em dia vejo que há diplomas que eu promulguei, mas tenho dúvidas de se não deveria ter vetado. Há acordos que eu ratifiquei, que penso com alguma dúvida se devia ter ou não ratificado. Mas, digamos, isso é normal, imagino, qualquer titular de um cargo político, 10 anos, há sempre coisas que faria de modo diferente mas a vida, digamos, não se faz com os desejos, não é? O que está feito foi feito e da maneira como foi feito. No essencial, eu saio com um sentimento de dever cumprido como Presidente. Sobre a orgânica do Presidente da República, realmente nós estivemos a trabalhar numa alteração da orgânica, da lei orgânica, que não se mostra ajustada, pelo menos a visão que nós tínhamos de um Presidente da República. Quer dizer, a visão que eu sempre tive do Presidente da República e procurei executar, o Presidente junto das pessoas, a ideia de uma estrutura de influência, são conceitos que, no fundo, hoje são banais, não é? No debate presidenciais, todos falavam de uma estrutura de influência, do Presidente, mas a ideia de uma estrutura de influência surge em 2011. Nós lançamos a ideia que é a visão que nós tínhamos do Presidente. Um Presidente que intervém, através da sua influência, do diálogo com a sociedade civil, junto às pessoas, junto aos municípios, dos empresários, dos jovens, não é? E foi por isso que eu fiz dezenas e dezenas de encontros com os jovens em todos os concelhos do país, que nós abrimos o palácio aqui a estudantes, a idosos, a sindicalistas, a artistas, intelectuais, conferências. Abrimos o palácio, digamos, à cidadania e à sociedade cabo-verdiana. Dizia eu que tínhamos pretendido adaptar a orgânica à visão que achamos que deve ser o Presidente da República. Isto é, o Presidente da República é um órgão que deve ter um papel cada vez mais preponderante no quadro dos órgãos de soberania em Cabo Verde, para poder, efetivamente, exercer uma magistratura de influência política e moral sobre os outros poderes e sobre o conjunto da sociedade cabo-verdiana. Discutimos com o Governo várias vezes, trocamos impressões e acabamos por apresentar um projeto de alteração que foi para o Parlamento, foi agendado, mas por um conjunto de circunstâncias eu vou sair e a orgânica não foi aprovada, ainda não foi aprovada. O que eu espero é que o próximo Presidente da República, depois de conhecer o lugar e por aquilo que ouvi dele na campanha eleitoral, que pretende fazer com o Presidente da República, terá que o fazer, para o fazer aquilo que ele diz que deve fazer, terá que ter fazer ajustamentos na lei orgânica, e no futuro ter outros meios, porque muitas vezes nós queremos fazer coisas, mas só querer não basta, não é? Porque isto implica meios, não é? Nós podemos querer fazer, estar a par da diplomacia africana, de estar com os chefes de Estado parceiros, mas às vezes é um problemazinho pequeno. Às vezes são os recursos financeiros, não é? Você não pode viajar, porque não tem orçamento para isso, não é? E o Presidente não pode estar, digamos, a pedir favores ao Governo. Quer dizer, eu nunca o fiz e nunca o faria. Estar a pedir favores, porque pedir favores e facilitações cria dependência, não é? E o Presidente tem que ser sempre autónomo em relação à governação. Portanto, houve um conjunto de circunstâncias que levaram a que não fosse aprovada a ordem de soberania. Talvez não saibam disso, porque às vezes eu, de vez em quando, ia dizer do Presidente, dos gastos, mas estou muito a ideia que o orçamento da Presidência da República em Cabo Verde
é o mínimo. Isto é, não há nenhum ministério, nem os ministérios, normalmente são mais pobres, por exemplo, da Cultura, não é? O Ministério da Cultura, o orçamento do Presidente da República em Cabo Verde não chega a metade do orçamento do Ministério da Cultura. São 191 mil contos o orçamento do Presidente da República. Portanto, qualquer ministério tem 2, 3, 4, 10 vezes mais orçamento que tem o Presidente da República. De vez em quando damos conta de coisas e de acontecimentos que nós fazemos os sobrolhos, não é? Ainda recentemente. Quer com isso perguntava-se, quer com isso dizer-nos, Sr. Presidente, que por vezes tem que fazer uma espécie de apertar cinto para poder gerir todos os compromissos que a Presidência tem? Com certeza. O Gabinete de Comunicação e Imagem que se está a criar é um novo serviço, não é? E esse novo serviço estaria tratado no capítulo 2º, que são os serviços, não é? Serviço de apoio direto ao Presidente da República. Teríamos secção 1, a Casa Civil, secção 2, portanto, subsecção 1, chefe da Casa Civil, subsecção 2, Corpo de Conselheiros e Assessores, subsecção 3, Gabinete de Apoio ao Cônjuge do Presidente da República, subsecção 4, teríamos Chancelaria das Ordens e Títulos Honoríficos e depois teríamos a subsecção 5ª, que é Gabinete de Comunicação e Imagem do Presidente da República. Eles sabem que não se está a criar um outro quadro de nada fora da Presidência da República. Não havia esse serviço antes. Havendo esse serviço, tem que se fazer um rearranjo interno. É isso que se está a fazer. Então, para que tanta celeuma? Não há justificação possível. Não há. Convenhamos. Que é a proposta de lei que procede à primeira alteração à Lei nº 13/7/2007, de 2 de julho, que define e regula as estruturas e os serviços que se destinam a prestar apoio técnico e pessoal ao órgão de soberania, Presidente da República, bem como a assegurar a gestão administrativa, financeira e patrimonial da Presidência da República. É uma discussão na generalidade, temos 1h30. Para este fim também temos a Sra. Secretária de Estado da Modernização e aqui para também apresentar o diploma, pelo que nós, de imediato, vou convidar convido a Sra. Secretária de Estado para a Modernização Administrativa para a apresentação deste diploma. A Sra. Secretária de Estado vai utilizar o púlpito da Assembleia Nacional. Bom dia. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, a presente proposta de alteração visa, sobretudo, proceder à alteração de 8 artigos da Lei nº 13/7/2007, de 2 de julho, que define e regula as estruturas e os serviços que se destinam a prestar apoio técnico e pessoal ao órgão de soberania Presidente da República, bem como assegurar a gestão administrativa, financeira e patrimonial deste mesmo órgão. A Lei Orgânica que está atualmente em vigor remonta a 2007, ou seja, já se passaram 14 anos após a aprovação da Lei Orgânica, e durante todo este tempo houve um conjunto de alterações e de evoluções a nível da complexidade e exigência dos serviços prestados pela Presidência, bem como verificou-se um aumento crescente das necessidades da Presidência da República, pelo que torna-se premente proceder a esta alteração, revisão
por forma a adaptar a orgânica da Presidência da República de modo a que este órgão possa ter uma maior eficiência no seu funcionamento. É necessário também harmonizar a Lei Orgânica da Presidência da República com diplomas mais recentes aprovados, nomeadamente o diploma que aprova o Estatuto do Pessoal do Quadro Especial e o diploma que aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Pública e equiparado. Pretende-se ainda alargar o âmbito subjetivo do pessoal que presta apoio ao Presidente da República, prevendo novos cargos, nomeadamente o de secretário executivo do Presidente da República e o secretário do chefe da Casa Militar, e é necessário proceder à criação de um gabinete de comunicação e imagem enquanto serviço que assegura a articulação com o gabinete do Presidente, a comunicação e a imagem oficial do Presidente da República e dos serviços de apoio direto ao Presidente. Basicamente, estes é que são os motivos que determinam a submissão da presente proposta à Assembleia para aprovação. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado da Modernização Administrativa, pela apresentação deste diploma. Sr. Deputado Moisés Borges, para uma intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, esta pergunta vai para si, mas também vai para o grupo parlamentar do MPD. Eu queria perguntar-vos, neste caso, se não acham que seria muito injusto para com os funcionários dos grupos parlamentares que no ano passado foi proposto a sua integração nos quadros da Assembleia Nacional e se recusou terminantemente, e agora se vem propor que gente que está afeta à Presidência da República seja enquadrada no Estado. Eu queria perguntar-vos se acham que isto se revela justo para com aquilo que se passou no ano passado, negando-se esses eventuais direitos a uns e agora permitindo-se a outros. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Rosa, para um esclarecimento. Obrigada, Sr. Presidente. Já que o deputado fez a questão de chamar, de fazer referência ao grupo parlamentar, dizer que, primeiro, o Sr. Deputado deve não estar atualizado daquilo que é o âmbito do diploma, porque não se vai regularizar a situação de ninguém através da aprovação desta orgânica. Não se vai. Não se vai. Bom, há de saber mais à frente, se calhar, não sei. Bom, não se vai. E eu vou lhe dizer o seguinte: o artigo 6º desta proposta diz o seguinte: o pessoal contratado em exercício de funções, à data de entrada em vigor do presente diploma, transita na mesma categoria para os lugares do novo quadro, mediante publicação de lista nominal, independentemente de quaisquer outras formalidades, incluindo o visto e a posse. Bom, eu deixo isso também a seu critério para a interpretação. Obrigado. Bom, penso que há um equívoco. O diploma não tem nenhuma norma que determina a regularização, porque eu penso que o que estão a tentar passar a ideia é que o diploma contém uma norma que prevê a possibilidade dos trabalhadores contratados a prazo integrarem o regime de carreira na Presidência da República. Senhores deputados, vamos permitir a Sra. Secretária de Estado fazer a sua intervenção. Os senhores deputados, em querendo, inscrevam-se e fazem também. Agora, não vou permitir, Sr. Deputado e Rui Figueiredo, Rui Semedo. O senhor é líder parlamentar, sim senhor, mas convém que tem que estar em silêncio e permitir a Assembleia trabalhar. Não está. Está a perturbar o funcionamento da Assembleia, falando sistematicamente fora do microfone. Tem que falar ao microfone. Não, aqui tem que ter disciplina e tem que ter ordem. Não é só querer e fazer barulho. Não. O senhor tem que corresponder ao melhor funcionamento da Assembleia. Senhora Secretária de Estado, queira continuar. Bom,
Eu, da intervenção do deputado Borges, percebi que ele está a presumir que existe esta norma a partir do artigo 46º. Ok. Vou ler o conteúdo do artigo 46º. Não, artigo 6º não há. Senhora Secretária de Estado, faça a sua intervenção e não dialogue com os deputados. Ok. Tenha bondade. O artigo 6º da proposta refere-se à entrada em vigor do diploma. Portanto, o artigo 6º não se refere. O artigo 46º tem o seguinte conteúdo. O pessoal em exercício de funções na Presidência da República, à data de entrada em vigor do presente diploma, transita, e chamo aqui a atenção para o que vou ler, transita na mesma categoria e com a mesma forma de vínculo. Portanto, se é com a mesma forma de vínculo, quem está com contrato de trabalho a termo transita com contrato de trabalho a termo e quem está nomeado em regime de carreira transita nomeado em regime de carreira. Portanto, o conteúdo é com a mesma forma de vínculo para os lugares do quadro do pessoal. Está-se a aprovar um novo quadro do pessoal em que se aditaram mais postos de trabalho. Então, o que está-se a prever aqui é a transição do pessoal para este novo quadro aprovado, mas nas mesmas condições relativamente à categoria e à forma de vínculo. Logo, não existe, não é essa a intenção, não está na proposta apresentada, nenhuma norma que permite a regularização, que é isso, na verdade, que estão a referir-se, a regularização de vínculos precários existentes na Presidência da República por via deste diploma. Não existe. Este diploma destina-se a aprovar, a alterar a orgânica da Presidência da República, portanto, que é um órgão independente, que é um órgão que, embora o diploma deva ser apresentado pelo Governo, mas que tem a sua autonomia, e esse órgão fez a avaliação da atual orgânica e chegou à conclusão de que é necessário fazer-se essa alteração. E não existe nenhuma alteração substancial neste diploma que o momento não justifique. Não existe nenhuma alteração substancial. Quando for para discussão na especialidade, vamos ver que a alteração que dizem que é substancial não é. A única coisa que se está a pretender com este diploma, como eu disse na apresentação do mesmo, é, em termos de alteração substancial, a única coisa que está-se a fazer aqui é a criação do Gabinete de Comunicação e Imagem. Esta é que é a única novidade. As outras alterações são alterações para clarificar e melhorar a aplicação da orgânica. Não existe mais nenhuma alteração que seja considerada substancial. Daí, considerarmos ser pertinente a submissão desta proposta neste momento. E não venham com, Senhora Secretária de Estado, não venham com aquela de que é só um ajuste, porque a senhora, ao apresentar este diploma, não foi ao fundo do diploma, para que as pessoas possam saber, de facto, o que é que se trata. Devia apresentar em detalhes este diploma, para a gente poder saber, para as pessoas lá em casa poderem saber do que é que se passa. Há muito para além daquela que a senhora apresentou no seu discurso de apresentação. E, portanto, nós estamos em crer, Sr. Presidente, somos a favor da aprovação deste diploma, mas se também os problemas dos professores que saem à rua na manifestação, o problema dos agentes de administração pública que não têm tido acesso às progressões, sem vínculo, que não têm tido acesso às progressões porque não são do quadro, sem vínculo porque não têm tido direito acesso às promoções e assim sucessivamente. Quer dizer, nós não podemos legislar, não é, para uma parte e deixar a outra parte, não é, da forma como está. O Governo, ao longo desta legislatura, abandonou, rejeitou os agentes de administração pública, dizendo que não há verbas para, efetivamente, fazer estes ajustes. E agora, no fim de mandato, vem propor ajustes e mordomias para o pessoal de quadro da Presidência da República. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Um momento.
queria só informar o plenário, que a mesa da Assembleia Nacional, o Presidente, distribuiu uma proposta no dia 8/3/2020. Momento, para podermos entender, Sr. Deputado, o momento, não vou permitir diálogo. Eu queria dizer que distribuímos uma proposta aos senhores deputados no dia 8/3/2020. Posteriormente, recebemos outra comunicação da chefia do Governo que distribuímos no dia 23/2/2021, com as alterações à primeira proposta. E aqui estão a repetir o discurso da primeira proposta, propostas que já não existem, porque foram alteradas com esse segundo diploma que foi distribuído aos senhores deputados. Por isso eu peço aos senhores deputados que tenham em conta a proposta de alteração, porque estão a discutir questões que não estão na proposta aqui apresentada pelo Governo. De imediato passo a palavra à senhora Secretária de Estado, que solicitou para que fim pretende usar da palavra. Tenha bondade de fazer os seus esclarecimentos. Obrigado, Sr. Presidente. Na sequência da intervenção do Presidente, acho que fica claro que não estamos a falar da mesma proposta. Porque a proposta que está em discussão não tem um artigo sobre a progressão. Não tem. Senhor Deputado da UCID. Não tem o artigo... Deputado, peço desculpas, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado não pode dizer que não recebeu. Recebeu as propostas todas dentro do quadro vigente na Assembleia. Portanto, tem que entrar na sua caixa de correio e vai encontrar todas as propostas aí bem descritas. Assim como foi, portanto, essa proposta foi despachada, entrou no dia 23 de fevereiro de 2021, no mesmo dia foi despachada a todos os deputados e que foi enviado através do sistema informático da Assembleia Nacional. Portanto, todos receberam. Senhora Secretária, peço de Estado, peço desculpas, queira continuar. Sim, portanto, a proposta que está em discussão não contém o artigo sobre a progressão, pelo que não se percebe a intervenção do deputado da UCID dizendo que está-se a prever mordomias para os funcionários da Presidência da República e nem poderia ser tratado neste diploma qualquer assunto sobre a regularização da situação. A regularização da situação dos trabalhadores e funcionários da Presidência da República terá de ser efetuada em sede de um outro diploma, que é o Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Aqui, o que está em discussão é o diploma orgânico da Presidência. E o diploma orgânico tem como objeto prever quais é que são os serviços que existem na Presidência da República, quais é que são as suas atribuições e como é que esses serviços são dirigidos. Por quem? Este é que é o objeto do diploma, de uma orgânica. Numa orgânica não se trata da regularização da situação da precariedade, não se trata a questão das pendências de evolução profissional, nomeadamente progressão e promoção. Por isso, peço sim que o debate se centre sobre o diploma distribuir e os artigos que constam do diploma, sob pena de estarmos aqui constantemente a tecer comentários sobre assuntos e matérias que não estão tratadas no diploma para fazer política, somente isso. Obrigada. Obrigado, Senhora Secretária de Estado, Senhor Deputado Moisés Borges, para os esclarecimentos. Senhor Deputado Rui Semedo, fique escrito. Interpelar tem sempre o direito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, acho que, salvo a melhor opinião, houve uma falha processual. Porque quando dá entrada de um texto na Assembleia Nacional, de uma iniciativa legislativa, não se pode mandar um texto de alteração e fazer de conta que o texto substitui o outro. E tem que se desencadear um processo, então, de substituição da iniciativa legislativa. E não dar... foi agendada uma iniciativa legislativa concreta. E vir-nos aqui dizer que
o que estamos a discutir é uma outra iniciativa que foi distribuída de alteração. A proposta que foi apresentada foi proposta de alteração. E, segundo o regimento, o texto teria que ser um texto de substituição do texto anterior. Mas a alteração, nós não pensamos que era a substituição. A alteração teria que ser feita dentro do texto. Portanto, o texto base é o texto que recebemos. O outro texto de alteração é para ser discutido com o texto base. Portanto, não foi dito que é o texto de substituição, em nenhum momento. E quer dizer, também seguindo o processo legislativo. Seguindo o processo legislativo é isso. A iniciativa a ser apresentada é a iniciativa agendada. As alterações são apresentadas no momento da apresentação. E isso nem sequer isso aconteceu. Portanto, e depois pedem-nos que anulemos a outra iniciativa e que nos centremos na proposta de alteração da iniciativa. Aí há algo processual que falhou, que precisamos afinar, porque depois estão a dizer que não, a lei não é esta que estão a discutir, é outra. É complicado assim, não é? Senhor deputado, vamos tentar entender uns aos outros. Nós distribuímos este diploma. Quero escutar, porque se estiver a falar ao lado, não consegue entender e depois continua a repetir a mesma coisa. Distribuímos um diploma. Depois recebemos e distribuímos aos senhores deputados um diploma que diz o seguinte: Excelência e Sr. Presidente da Assembleia Nacional, da chefia do Governo, a proposta de lei que procede à primeira alteração à Lei nº 13/7 de 2007, de 2 de julho, que define e regula as estruturas e os serviços que se destinam a prestar apoio técnico e pessoal ao órgão de soberania Presidente da República, bem como a assegurar a gestão administrativa, financeira e patrimonial da Presidência da República, foi remetida para agendamento na Assembleia Nacional no dia 4 de setembro de 2020. No entanto, após o seu envio e no seguimento de subsídios recebidos por entidades competentes, para tal, detectou-se a necessidade de proceder à alteração de alguns artigos. Assim, ao abrigo do número 1, 3, 4 e 5 do artigo 172 do Regimento da Assembleia Nacional, vê o Governo apresentar as seguintes propostas de alteração. E assim são apresentadas propostas de alteração ao artigo número 2, ao artigo número 2 e ao artigo número 3 da proposta que nós recebemos e que tínhamos distribuído. Portanto, e os senhores têm esse documento. Agora, é preciso ler os documentos antes de fazer as intervenções. O que está a acontecer é que as pessoas estão a fazer intervenções antes de ler os documentos. É o contrário. É o contrário. Pelo que nós pedimos a anuência dos senhores sujeitos parlamentares para encararmos com muita responsabilidade, porque nós estamos em sede de legislação, de legislar. E, por conseguinte, temos que ter responsabilidade em tudo o que nós discutimos aqui dentro e que deixamos transparecer para a nossa sociedade cabo-verdiana. É esta a explicação que a mesa queria dar. Sr. Presidente, nós realmente estamos aqui a discutir um diploma que nós, pelo menos os deputados da UCIT, debruçamos e somos confrontados agora com outro diploma que foi distribuído no dia 23, segundo o Sr. Presidente. Nós entendemos... Uma proposta de alteração ao diploma distribuído. Proposta de alteração, Sr. Deputado. Tudo bem, é proposta de alteração, mas nós temos... Nós não vamos confundir a opinião pública. A proposta que recebeu uma proposta de alteração e eu acabei de ler. Sr. Presidente, deixe-me, por favor, interpelar a mesa. Queira continuar. Fica difícil. Por isso eu peço... O senhor tem o direito de interpelar a mesa, o Presidente tem também o direito de interpelar o Sr. Deputado. Tem a vontade de continuar. Não. O senhor tem o direito, depois de eu terminar a minha interpelação, o senhor dá os esclarecimentos que julgar necessário. Portanto, deixe-me interpelar a mesa para depois o senhor poder responder. Queira fazer a sua intervenção, Sr. Deputado. Ok, Sr. Presidente, muito obrigado. Dizia eu, Sr. Presidente, nós recebemos uma proposta no sentido que nós, os deputados da OCID, nos preparamos. Depois, no dia 23, há uma proposta de alteração.
a proposta de alteração, que é, pronto, segundo nós estamos a ver, completamente diferente da primeira proposta. Ora, nós entendemos que dentro das normas legislativas há determinados passos que devem ser seguidos. Portanto, nós não estamos preparados para debater a alteração, porque nós não analisamos a segunda proposta de alteração submetida. E isso dificulta, porque nós, segundo o Sr. Presidente, a proposta foi entregue antes de ontem. E antes de ontem, por exemplo, nós não debruçámos, porque não vimos. Hoje, nós estamos todos convencidos que é aquele diploma. E daí que, provavelmente, estaremos a falar uma linguagem diferente. O CID tem um diploma concreto, a senhora Secretária de Estado tem um outro diploma e é impossível nós nos entendermos. Portanto, nós gostaríamos que situações do tipo fossem realmente debatidas dentro da sessão, apresentar, dizer, olha, aqui já não conta, para podermos, porque senão nós estamos a falar uma coisa, passa-se uma mensagem para fora que os deputados do CID estão a falar mentira, os deputados do CID estão a falar mentira, quando na realidade nós estamos a falar verdade com base no documento que nós temos. Mas se o documento tivesse apresentado pela senhora Secretária de Estado dentro da sessão, dizendo que este documento são propostas, são subsídios para alteração do diploma que vocês têm em mãos, o comportamento dos deputados do CID seria diferente. Portanto, aqui nós chamamos a atenção da mesa para que no futuro possamos nos entender melhor e evitarmos que estejamos a tocar numa nota e o Governo a tocar numa outra completamente diferente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A mesa registra a sua interpelação, mas queria informar mais uma vez. Aqui nós não estamos no plenário perante duas propostas. Estamos perante uma proposta e uma proposta de alteração. Não confundamos a opinião pública das pessoas. Uma proposta que foi distribuída no dia 8/3/2020 e uma proposta de alteração aqui lida pelo Presidente, distribuída no dia 23/2/21. Portanto, não estamos perante duas propostas. Estamos perante uma proposta. Agora, cada um faz o discurso de acordo com a sua conveniência. Eu não vou repetir mais, porque os seus sujeitos é que têm que fazer o debate parlamentar. A mesa registra a sua interpelação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para, de facto, clarificar, é que nós, efetivamente, nós temos aqui entre mãos um documento completamente diferente daquele que foi distribuído e agendado para a primeira sessão do mês de fevereiro. E a verdade é que no dia 23, o Governo introduz um novo documento e diz que são alterações. E o Presidente diz aqui que são propostas de alterações. Mas a verdade é que, Sr. Presidente, o regimento diz que, quando fala no artigo 172 sobre as alterações, diz que as propostas de alteração podem ser de emenda, podem ser de substituição, podem ser de aditamento. Portanto, não é dizer que são alterações no geral. Porque aquilo que se trata concretamente aqui é a substituição. Porque diz o número 3 do artigo 72 que são propostas de substituição as que contenham disposições diversas da que tenha sido apresentado. Portanto, o que o Governo apresentou agora é de facto uma proposta de substituição do texto, é uma alteração na vertente substituição do texto inicialmente entregue. E assim sendo, essas alterações em jeito de substituição só poderão ser apresentadas ao longo da discussão da iniciativa. Não podem nós, os deputados, termos de dedicar o tempo a preparar um documento e nós somos surpreendidos a 48 horas do debate com outro documento, portanto, numa estratégia claramente que nós não compreendemos, porque se efetivamente nós queremos um consenso para aprovar este instrumento, que o Governo diz ser importante, e nós temos dúvidas se efetivamente é oportuno, pelo menos, e portanto não podemos ter essa jogada de 48 horas de antecedência, introduzir um documento completamente diferente daquilo sobre o qual nós incidimos na aprovação. Muito obrigado, Sr. Presidente. A mesa registra a sua interpelação e a sua leitura do caso. Mas a mesa continua a dizer que não existe substituição. Existe uma proposta de alteração nos termos do regimento da Assembleia Nacional. E é isto, não o Presidente, a mesa, eu peço respeito, a mesa da Assembleia Nacional
Acho que está-se a criar muito alarido à volta de uma situação simples. O Governo enviou uma proposta. O Governo mandou alterar esta proposta. A proposta chegou à Assembleia Nacional, proposta de alteração, a tempo. O que é que está em causa? Não se está a beneficiar, mesmo com a proposta anterior, não se estava a beneficiar ninguém e a prejudicar outros, como ouvi a intervenção do colega deputado João Luís, a falar de mordomias, a falar de prejuízo aos funcionários da administração pública, totalmente disparado daquilo que é a realidade, daquilo que se está a discutir. Não tem nada a ver. Está-se a querer passar uma mensagem política errada, porque não é isso que está em causa. O que está em causa é a orgânica da presidência, e a senhora secretária de Estado teve o cuidado de explicar muito bem que na orgânica fala-se de serviços, de atribuições e de como são dirigidos esses serviços, e não de enquadramento, de promoções, de classificações, de promoções. Não se está a falar nada disso, minha gente. Não se está a falar nada disso. E depois, vem-se introduzir agora mais uma questão. Colega João Batista, inicialmente eu poderia até concordar consigo, mas eu discordo com, não é com a interpretação que o senhor fez, mas com o enquadramento que fez. Não se está perante a substituição, mas sim a eliminação. O Governo está a eliminar a parte que diz respeito ao pessoal e está a trazer tão somente a questão que tem a ver com os serviços. Logo, o enquadramento regimental não é 172, número 3, mas sim 172, número 5. Tudo dito. Obrigado. Obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Senhor deputado Felisberto Vieira, para uma intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha feito uma questão muito concreta. A senhora secretária de Estado já deu a explicação, mas não fiquei convencido nem da justeza, nem da oportunidade e nem da pertinência deste diploma aqui e agora. Eu tenho claro por mim que o órgão da soberania, a Presidência da República, tem, de facto, autonomia, tem a sua orgânica própria, mas quando se justifica a procura de eficiência e de eficácia para se alterar esta lei, o diploma de 2007, 3.7 Romano 2007, a procura de mais eficiência, mais eficácia, para se criar um gabinete, novo gabinete de comunicação e imagem, novos cargos de secretário executivo da presidência, etc, etc. E para acomodar, naturalmente, aquelas pessoas, aqueles técnicos que lá estão, para acomodar também. E o objetivo final é isso, é acomodar mesmo. E portanto, eu pessoalmente, não vejo nenhuma oportunidade, nenhuma pertinência com este diploma. O que se está a fazer, se calhar, é o contrário daquilo que o deputado está a pensar, que é a perenidade, que é a estabilidade de uma orgânica que já apresenta lacunas e que essa lacuna precisa ser corrigida. Não se vai, até porque os sujeitos que lá estão agora, com o novo Presidente da República, podem, portanto, retornar ou voltar para os seus quadros de origem, porque muitos que lá estão nem fazem parte do quadro da Presidência da República. Portanto, não é isso que se está a fazer. E nem se está a permitir o enquadramento de pessoas que estão num outro quadro fora da Presidência da República. Não é isso que está em causa. Portanto, o que se está a fazer é preencher, é alterar dentro daquilo que são, até porque a proposta é muito clara em relação a um serviço, por exemplo, da Presidência da República que apresenta uma lacuna grave que está a corrigir, independentemente de quem vier a ser Presidente da República. Terá necessidade de um serviço, por exemplo, o chefe de casa militar tem que ter, não é? Tem que ter a sua entourage à volta do chefe de casa militar, os serviços da comunicação da Presidência da República. Isso qualquer Presidente da República vai necessariamente ter que confrontar-se com esta questão, independentemente de quem lá estiver. Ou o atual ou outros que virão, certamente está-se a criar, a dar, de certa forma, perenidade, aquilo que é a expressão que eu utilizei antes. Não se está a praticar, não há nenhuma injustiça,
a oportunidade é sim agora. Esta proposta ela deu entrada na Assembleia Nacional, se não me engano, há muito tempo, e foi submetida ao crivo. Aliás, a razão de se estar a alterá-la agora é porque notou-se em como há dispositivos, havia situações enquadradas dentro de uma orgânica que não deveriam constar numa orgânica. Foi essa a atenção que se chamou à Assembleia Nacional e fez-se a alteração a tempo para que não se misturasse aquilo que é a orgânica daquilo que é o PCCS ou o enquadramento do pessoal da Presidência da República. Bom, os deputados da bancada do PICV continuam a insistir na questão da... vou utilizar a palavra utilizada pelo deputado Felisberto, acomodar os funcionários. Este diploma, o objeto deste diploma, não versa sobre a situação funcional dos funcionários da Presidência da República. Temos que esclarecer isso. Aliás, a alteração é exatamente esta, porque o artigo 5º continha uma norma que estabelecia regras para resolução de pendências de progressão relativamente ao pessoal da Presidência da República. Exatamente porque este diploma não pode conter normas sobre regularização de pendências de evolução profissional do pessoal, é que introduziu-se a alteração eliminando-se este artigo. E eu não percebo o sentido da intervenção dos deputados do PICV. Primeiro começaram a dizer, não, o diploma quer regularizar a situação dos funcionários da Presidência quando não regularizaram a situação dos funcionários da Assembleia. Quando já foi explicado que o diploma não tem esse fim e que a alteração é exatamente para eliminar este artigo, já não querem a alteração. Afinal, em que ficamos? Em que ficamos? Se o diploma não pode ter essa norma, se a alteração que se fez é exatamente para eliminar a norma, eu não vejo qual é que é o cerne da questão. Há uma não questão, um não assunto para ser discutido sobre isso. Não há, para concluir, não há nenhuma norma neste diploma sobre a regularização. E vou repetir o conteúdo do artigo 46º. O pessoal em exercício de funções na Presidência da República, à data de entrada em vigor do presente diploma, transita na mesma categoria e com a mesma forma de vínculo. Há 3 formas de vínculo do pessoal na Presidência da República. Contrato de trabalho a termo, nomeação e contrato de prestação de serviço. A norma o que está a dizer é quem está vinculado por nomeação, transita por nomeação. Quem está vinculado mediante contrato de trabalho a termo, transita vinculado mediante contrato de trabalho a termo. E quem está vinculado mediante contrato de prestação de serviço, transita mediante contrato de prestação de serviço. Então, como é que estamos a acomodar uma eventual situação de precariedade desses trabalhadores? Se o texto transita com a mesma forma de vínculo para os lugares do novo quadro, mediante a publicação da lista nominal, independentemente de quaisquer outras formalidades, incluindo o visto e a posse. Eu não vejo qual é que é o problema, sinceramente. Aqui não há essa intenção e o âmbito desse diploma não pode conter normas sobre a regulação e a definição da situação funcional dos trabalhadores da Presidência da República. Senhor Secretário de Estado, eu, quando vi aqui o artigo 46, de facto, é preciso fazer uma consideração inicial. O diploma que nós recebemos inicialmente e que foi discutido nas jornadas parlamentares e nas comissões especializadas, trazia essa nuance de enquadrar pessoas que lá estavam. E o artigo 46, que aqui traz agora, tem a mesma lógica. Vai permitir que o pessoal que lá está, independentemente do vínculo que tenha, transite sem, vou repetir aqui
aquilo que está na proposta. Portanto, a lista nominal transita para o quadro, independentemente de quaisquer formalidades. Nós aqui estamos perante uma situação, é isto que lá está. Nós estamos perante uma situação de acesso na administração pública. O acesso, de acordo com a lei, é por concurso. E a senhora está a dizer-me aqui que, com este artigo 46, o pessoal que lá está passa a preencher o novo quadro que vai surgir na orgânica da Presidência da República sem passar por um concurso de acesso. E a questão central que eu lhe coloco é a seguinte: por que que esse pessoal entra para o quadro que se está a criar sem passar por um concurso? Não faria sentido que, criando-se o quadro, se abrisse o concurso para preenchimento das vagas e quem lá está, junto com outros, pudesse ter a opção de concorrer para ceder a esses quadros? Obrigado. Eu agora já percebi qual é que é a dúvida do Sr. Borges, mas a dúvida dele resulta de um equívoco. E eu vou tentar ser clara para poder perceber. Quadro de pessoal. O que é o quadro do pessoal? O quadro do pessoal é o número de postos de trabalho que uma determinada entidade necessita para desempenhar as suas atribuições. Eu tenho a Presidência da República. O quadro do pessoal da Presidência da República é composto por 9 técnicos. Este é que é o quadro do pessoal. E no quadro do pessoal, há pessoas que fazem parte do quadro do pessoal que estão vinculadas mediante um vínculo definitivo e há outras pessoas que fazem parte do quadro do pessoal que estão vinculadas mediante um vínculo precário. Quando não se utiliza o termo quadro corretamente, tecnicamente, corretamente, as pessoas dizem assim: eu sou do quadro. E este eu sou do quadro significa tenho um vínculo definitivo. Aqui, quando se está a referir a transita para o quadro, é uma pessoa que está vinculada à presidência. A transição para o quadro não significa que vai-se mudar o vínculo da pessoa. Uma coisa é o quadro do pessoal, que, como eu já disse, é o número de postos de trabalho. Outra coisa é o vínculo, a forma como as pessoas que estão no quadro estão vinculadas. Então, eu quando faço a transição de todo o pessoal do quadro. Agora, todo o pessoal do quadro, dentro do pessoal do quadro, há uns que estão vinculados por contrato de trabalho e há outros que estão vinculados por nomeação. Aqui a norma, o que está a dizer é que as pessoas que estão na presidência vão permanecer na presidência, vão continuar a pertencer ao quadro do pessoal da presidência. Não se está a dizer que vai-se alterar o vínculo desse pessoal. Eles vão continuar a trabalhar lá, mas por isso, e eu acho que isto deve ajudar, está-se a criar, a solicitar questionamentos, mas eu gostaria de demonstrar que todas as alterações introduzidas foram exatamente para esclarecer essa questão. Porque a redação inicial do artigo 46 que eu vou ler é esta. Este é o conteúdo do artigo 46 que está atualmente em vigor. O pessoal em exercício de funções à data de entrada em vigor do presente diploma transita na mesma categoria para os lugares do novo quadro, mediante a publicação da lista nominal, independentemente de quaisquer outras formalidades, incluindo o visto e a posse. Este é o texto que está em vigor. A proposta é exatamente igual, com um acrescento. Enquanto que a norma que está em vigor diz apenas que as pessoas transitam na mesma categoria, a proposta é na mesma categoria e com a mesma forma de vínculo. Ou seja, para esclarecer que não há regularização. Ou seja, as pessoas vão transitar com a mesma categoria
E com o mesmo vínculo, quem está com um contrato de trabalho a termo, fica com o contrato de trabalho a termo. Quem está com quem está vinculado por nomeação, transita por nomeação. Portanto, não vamos confundir a questão de transitar para o quadro com a forma de vinculação. Veja que a alteração é exatamente no sentido de se acrescentar estas palavras com a mesma forma de vínculo. No artigo 46 anterior, referia-se apenas com a mesma categoria. E aqui, para além da mesma categoria, acrescentou-se com a mesma forma de vínculo. Portanto, claramente que a intenção aqui não é regularizar. E não é regularizar porquê? Porque se não se permite a regularização noutros serviços, não vai se permitir na Presidência da República. Porque existem normas, efetivamente, para o ingresso na administração pública, que é por via de concurso, por isso mesmo é que se introduziu com a mesma forma de vínculo para clarificar e não criar aqui dúvidas. Ok? Obrigada. Obrigado, Sra. Secretária de Estado, pela sua intervenção. Sr. Deputado António Monteiro, para uma intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, queria só para me confirmar. A Presidência da República tem 9 quadros? Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária de Estado, para dar esclarecimento. Claramente que não. Aliás, o quadro consta da proposta. O quadro do pessoal. Eu dei o exemplo, 9 postos. Para já não é 9 quadros, é 9 postos. A Presidência, neste momento, eu vou contar e informar quantos postos de trabalho é que tem. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 15, 21, 22, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 52 postos de trabalho que existem na Presidência da República. Estes é que são os postos. Consta do quadro de pessoal publicado. Aliás, tem mais. Tem depois 42 apoio operacional de nível 1. Portanto, 42 mais 7, 49, 57, 62, 64, 72. Portanto, tem 72 postos de trabalho. Eu, quando fiz alusão a 9, foi a título de exemplo. Não quer dizer que, efetivamente, a Presidência tenha apenas 9 trabalhadores. É evidente. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Secretária de Estado, pela sua explicação, esclarecimentos. Senhores deputados, estamos com 12:30. Vamos aqui suspender os trabalhos e retomar às 14h30. Mas antes, eu queria convidar os senhores líderes parlamentares e o Governo para uma conferência de representantes logo a seguir, sendo possível, agora, 5 minutos. 5 minutos. Eu gostaria de solicitar essa conferência de representantes de 5 minutos, logo a seguir. Portanto, suspendemos aqui a nossa sessão e retomamos logo às 14h30. Sr. Secretário de Estado, antes de sairmos, disse-nos que o quadro faz parte da proposta anexa. Entretanto, a nova proposta que nós recebemos não tem anexo. Como disse que não estamos a discutir a proposta antiga, estamos a discutir a que entrou depois. A que entrou depois não tem anexo. Mas para ver o que é que diz sobre isso, ou se depois vão misturar as duas coisas. Mas se mistura as duas coisas, põe, digamos, em causa a afirmação anterior de que deveríamos esquecer a iniciativa que entrou antes e nos cingirmos à iniciativa que entrou recentemente. É a primeira questão. A segunda questão tem que ver com o artigo 34, no número 2,
o que está estabelecido com relação ao saldo, não é? Esta questão, não sei se, é uma pergunta, tenho dúvida, se está de acordo com o estabelecido na lei que enquadra o orçamento do Estado. É essa questão, porque normalmente as instituições, quando terminam o ano econômico, normalmente vão funcionar com um novo orçamento e não com o saldo orçamental. Mas a senhora Secretária de Estado poderá nos ajudar a entender esta norma. Muito obrigado. A pergunta do deputado Rui, obviamente, quer implicitamente colocar aqui uma casca de banana. Nós já dissemos que é uma alteração. Portanto, foi distribuir a alteração e a alteração refere-se a alguns artigos. Naturalmente que o diploma foi o diploma que foi distribuído pela primeira vez e nesse diploma consta o anexo. Portanto, obviamente que há o anexo. O anexo é o quadro do pessoal, a que se refere a proposta inicial distribuída e que se manteve nas alterações que foi distribuída. Portanto, em relação ao anexo, não houve nenhuma alteração entre a proposta inicialmente introduzida e a alteração que foi entregue mais tarde. Portanto, aqui não há nenhuma... obviamente que há o anexo, que é o quadro do pessoal. Em relação à segunda questão, que se refere ao conteúdo, à proposta de introdução do número 2, garanto-lhe que sim, que esse artigo, antes de ser introduzido, foi objeto de parecer pela Direção Nacional do Orçamento do Estado, com a condição, portanto, aqui, para esclarecer, a Presidência da República não vai funcionar com o saldo do orçamento do ano passado. Obviamente terá um orçamento para o ano seguinte. A proposta que está aqui é, para além do orçamento, portanto, neste orçamento, contabilizar-se ou contar-se com o saldo positivo do orçamento do ano anterior. Por isso mesmo é que se propôs a alteração à linha B do mesmo artigo. Porque a linha B do mesmo artigo terminava com o seguinte texto. Senhor Deputado, se fizer a pergunta depois não ouvir, vou ter que estar a repetir. Ok. Portanto, a linha B, 34 a linha B. 34 a linha B da proposta inicialmente entregue tinha o seguinte texto. Os saldos de gerência do ano anterior. Ponto. A alteração, exatamente para poder encaixar a proposta do número 2, acrescenta-se os saldos de gerência do ano anterior, desde que previamente inscritos no orçamento em execução, ou seja, no novo orçamento que se vai executar. Ok? Portanto, a Presidência não vai trabalhar apenas com o saldo positivo. Terá um orçamento e esse orçamento terá, sim, de conter o saldo de gerência do ano anterior. Ok? Obrigado. Senhor Deputado Julião Varela, para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, de facto, essa questão tem que ser melhor explicada, né? Porque são dois momentos completamente distintos. O momento do apuramento do saldo e o momento da apresentação do orçamento. O orçamento da Presidência da República é aprovado juntamente com o orçamento do Estado, que é apresentado, portanto, em outubro. Neste momento, portanto, nenhuma entidade saberá qual é o seu saldo orçamental. Quer dizer, contemplar no orçamento fica difícil. Eu acho que para essas coisas, a lei do enquadramento orçamental, a lei de bases do orçamento, já contempla como é que as coisas devem processar. E, inclusivamente, o Ministério das Finanças tem estado a exigir que os saldos sejam entregues, portanto, ao Ministério das Finanças. E eu não sei se faz sentido nós aqui viermos a legislar a dizer que não, o saldo, portanto, não pode ir para as finanças, mas fica no orçamento da entidade. Portanto, eu acho que deve haver ponderação relativamente a esta matéria. Obrigado. O senhor Deputado Alcides de Pina. Sim, Sr. Presidente. Portanto, me é de acordo que a ter que regularizar a situação do pessoal,
do pessoal da Presidência da República resolvesse de uma vez toda a situação que hoje não tem na Presidência da República. Até porque me encaixa até entender preocupação de deputados do PICV, porque essa mesma solução que está a ser adotada pela Presidência da República é a solução que durante 3 mandatos do PICV foi adotada também para o pessoal da Assembleia Nacional, em que tudo, no início de cada legislatura, a lei, portanto, o PCCS era alterado e, em consequência, está a resolver, por via disso, a situação de precariedade do pessoal da Assembleia, sobretudo pessoal excedentário, portanto, do grupo parlamentar, dos grupos parlamentares. Então, me taxa nunca tem que se apoiar restrições apenas para aquele novo serviço que será criado no gabinete do presidente. Para mim, a melhor solução, de facto, é resolver toda a situação desde já no quadro desse diploma. E se não tiver oportunidade, de facto, de participar na discussão na especialidade, terei a oportunidade, de facto, na altura de vir a senhora Secretária de Estado, de também propõe que a solução adotada fosse nessa via. Então, não está ali, na verdade, o que se minha colega João Gomes falou, está chovendo namojado, não se antecipa um debate que, de meu ponto de vista, deve ser feito no quadro da especialidade. E parece que o PICV não quer que se adote a solução, porque é esse que está no poder, porque esse quando está no poder sempre se faz isso. Tanto é que esse flama, em 2007, foi adotado a mesma solução para o pessoal na altura da Presidência da República. Então, minha solução, minha proposta, quando termina, de facto, também no sentido de resolver desde já, toda a situação, para que as 9 pessoas devem ser contratadas do Gabinete de Comunicação, portanto, da Presidência da República, mais o pessoal que está na situação de precariedade neste momento nos serviços da Presidência da República. Portanto, aquela é a minha proposta que me queria. Obrigado, Sr. Presidente. O Gabinete de Comunicação e Imagem que se está a criar é um novo serviço, não é? E esse novo serviço estaria tratado no capítulo 2º, que são os serviços, não é? Serviço de apoio direto ao Presidente da República. Teríamos secção 1, a Casa Civil, secção 2, portanto, subsecção 1, chefe da Casa Civil, subsecção 2, Corpo de Conselheiros e Assessores, subsecção 3, Gabinete de Apoio ao Cônjuge do Presidente da República, subsecção 4, teríamos Chancelaria das Ordens e Títulos Honoríficos e depois teríamos a subsecção 5ª, que é Gabinete de Comunicação e Imagem do Presidente da República. Eles sabem que não se está a criar um outro quadro de nada fora da Presidência da República. Não havia esse serviço antes. Havendo esse serviço, tem que se fazer um rearranjo interno. É isso que se está a fazer. Então, para que tanta celeuma? Não há justificação possível. Não há. Convenhamos. Portanto, eu tenho um grupo de staff, disse o Sr. Presidente da República, que crescei, portanto, sem colocar-se. Claramente. Aquele que está, e aquele que a questão que foi colocada desde o princípio com o problema de funcionário da Assembleia, é exatamente isso, portanto, que vai acontecer. Só que, acabar a mudar de categoria, mas entra na situação que está, não é? Vai haver transição, portanto, isso já fica absolutamente claro, e aquela que intervenção de deputado Alcides de Pina, exatamente aquela que e aliás ele é aquele que te defende, até uma de regularizado o vínculo, mas é isso que vai acontecer, é só para ficar claro, nós no FLA, uma coisa que deve ser feito também em relação a funcionários da Assembleia é a mesma coisa, porque Alcides de Pina pega exatamente naquele que a Assembleia está a fazer em relação a funcionários de lei, que é se, no fim de mandato, que as pessoas de grupos parlamentares estão trazidas para o da Assembleia. É exatamente aquele que as pessoas que trabalham nesse momento com o Presidente da República estão integrados. É aquilo, mais nada. Obrigado.
Sr. Julião, eu percebo, foi sindicalista durante muito tempo, mas pelos vistos não percebeu muito bem a diferença entre quadro de pessoal, forma de vínculo, contrato de trabalho a termo, regime de carreira, nomeação, não percebeu nada. Porque se tivesse percebido, não teria feito essa triste intervenção que fez agora. Nós, quando eu estou... Deixe-me terminar, por Senhora favor. Secretária de Estado, terminou o seu tempo. Agora terminou o seu tempo. Senhora Deputada Joana Rosa, para uma intervenção. Obrigada, Sr. Presidente. Essa intervenção do deputado Julião Lita hoje é onde está má fé de PCV. Já não chega lá onde escreve. Se nós que estuda a matéria, ou então se quer alteração que fazer, nós que teve tempo de ler, então nós pede tempo, nós vai ler, nós entende, nós bem deixa de trazer matéria que está ali. Agora, bem tenta falar, mas não quer, quer dizer, que é alguém que está na presidência, não quer agora saindo o atual presidente, mas não quer acomodar-se. Não é verdade. Não é. É a maior falsidade que se tenta passar aqui. É a maior falsidade, não é? Não é isso. A Secretária de Estado já explicou bem na administração pública, na Presidência da República, 3 regimes: regime de carreira, contrato a termo e comissão de serviço. Os que lá estão em comissão de serviço é porque têm quadro de origem, entendo o quadro de origem, retornam-se aos seus quadros de origem. Isso é simples na administração. É isso. Não se está a querer criar um quadro de pessoal para as pessoas, por exemplo, que porventura possam estar em comissão de serviço que não tenham um vínculo com a Presidência da República. Paciência. Obrigado. Obrigado, senhores deputados. Senhora Deputado Julião Varela, para uma intervenção. Muito obrigado. Senhora Secretária de Estado, o que está sendo triste é o seu desempenho à frente do Secretário de Estado. Veja que a questão dos funcionários públicos ficou pior, ficou congelado desde que entrou nessa pasta. Portanto, o PCSS e da Administração Pública está totalmente congelada desde que entraram. O Estatuto da Carreira do Pessoal Docente está totalmente congelado depois que entrou. E há muitas carreiras profissionais que estão congeladas desde que entraram. Portanto, é o balanço do seu desempenho. Obrigado. Eu anuncio o ponto número 2, que é a proposta de lei que procede à primeira alteração à lei número 13/7 de 2007, de 2 de julho, que define e regula as estruturas e os serviços que se destinam a prestar apoio técnico e pessoal ao órgão de soberania Presidente da República, bem como assegurar a gestão administrativa, financeira e patrimonial da Presidência da República. É a votação também na generalidade e eu peço a colaboração no controle das entradas e saídas e peço também aos seus deputados da plataforma para ligarem as suas câmaras. De seguida, vamos proceder à votação. Quem vota a favor desta proposta de lei? Os senhores deputados do MPD e da UCID. Obrigado. Quem vota contra? Nenhum deputado. Quem se abstém? Os senhores deputados do PCV. Obrigado. Senhores deputados, a proposta de lei obteve, aliás, votaram na proposta de lei, apresento aqui 55 deputados e a proposta foi aprovada com 38 votos a favor, sendo 35 do MPD e 3 da UCID, nenhum voto contra e 17 votos abstenção do PICV. A proposta foi aprovada.